Um outro caso que é importante destacar, depois de olhar a situação na Argentina, é o caso do Chile. É uma outra ditadura brutal que vai se instalar nos anos 70, interrompendo um longo processo democrático. O Chile era considerado e apontado por alguns autores como uma Suíça da América do Sul, pela sua instabilidade. Desde os anos 20 para os anos 30, o Chile vinha num processo de escolha democrática de seus governos, e a experiência do Chile ela é uma experiência diferente do Brasil, da Argentina, no sentido também dos supostos governos populistas. O Chile tem uma experiência menor que isso. O governo do Ibáñez é considerado mais próximo disso. É um governo de caráter nacionalista que provocou uma série de investimentos públicos no início dos anos 30. Ele volta ao poder nos anos 50, mas já numa situação muito mais desgastada por conta de uma longa crise econômica que o país está vivendo, e acaba não sendo novamente reeleito. Mas é a experiência mais próxima que se poderia ter, assim, o Getúlio, do Perón no Chile, é do general Ibáñez. Depois da saída dele do poder, uma série de governos de centro-direita vão assumir o poder no Chile pelos próximos 12 anos. A herança do governo Ibáñez, envolve, uma série de situações que fazem parte do chamado estado de bem-estar social, investimentos públicos em transporte, em educação, na questão sanitária, investimentos na renda básica, nas aposentadorias. E aí, depois disso, sucedem-se governos de caráter mais tradicional, de partidos de centro-direita, que é o que marca mais a história do Chile, são os partidos tradicionais, sejam a centro-direita, sejam a centro-esquerda, nesse longo período de democratização do Chile. A pobreza, no entanto, ela é muito marcante ainda na história do Chile, até por isso o Ibáñez faz uma série de políticas de tentar promover melhorias sociais, porque o quadro de pobreza é muito grande no Chile, nesse período. Só que existe um contexto de polarização na segunda metade do século XX, e o Chile não vai passar isento a isso. O Kennedy assume o governo no início dos anos 60, e o Kennedy tinha uma visão mais de promover reformas desses estados da América Latina, que era o caso, por exemplo, do Chile. A principal fonte econômica do Chile é o cobre, são as maiores reservas de cobre do planeta, e principalmente a indústria de comunicação, mas a indústria elétrica e energética também demandam muito cobre nesse momento. O cobre chileno estava todo na mão de grandes empresas multinacionais, diferente do Perón ou do Getúlio. O Ibáñez não conseguiu nacionalizar essas riquezas, e era o que caracteriza a principal fonte de renda da economia do Chile. A principal base econômica do Chile é a exportação de cobre. Como eu disse, o Kennedy assume no início dos anos 60 e ele está profundamente questionando a questão do investimento dos Estados Unidos em sistemas ditatoriais, e usa o caso de Cuba como exemplo, para chamar a atenção de que Cuba não deu certo sustentar uma ditadura, e que a Revolução Cubana, a Revolução do Fidel Castro, do Che Guevara, é o resultado desses regimes totalitários, tirânicos, que os Estados Unidos apoiavam, e por isso ele propõe uma série de medidas reformistas de apoio a esses países, no sentido de atrelá-los à influência dos Estados Unidos, à esfera dos Estados Unidos, mas não através de governos de força, mas sim de políticas de auxílio a esses governos. Mas em 63 o Kennedy é assassinado durante um golpe interno, e os sucessores dele, tanto Johnson quanto Nixon, já apostam na solução mais tradicional, que é impor regimes de força naqueles governos que não interessavam aos Estados Unidos, naqueles governos latino-americanos que não estavam diretamente atrelados aos interesses econômicos dos Estados Unidos, diga-se, de economias abertas, para atender interesses dos Estados Unidos. Tanto Johnson quanto Nixon vão apostar em sistemas mais tradicionais. Sobre o Johnson tem o golpe no Brasil,
Tem ainda o primeiro golpe na Argentina, em 66. Sob o Nixon, nós temos os golpes no Uruguai e no Chile, né, que é o que a gente vai discutir um pouco hoje. E o Chile tem esses governos tradicionais que estavam no poder, governos de centro-direita, eles não conseguem manter o controle da economia, a inflação dispara, os salários perdem muito poder de compra, há uma grande mobilização social, os movimentos sociais são muito ativos no Chile, e por conta disso, em 1970, as eleições dão a vitória para um grupo de centro-esquerda, a Unidade Popular, né? Antes disso ainda, prevendo o crescimento da esquerda no país e dos movimentos sociais, uma primeira tentativa de golpe de Estado de extrema-direita acontece no Chile. O governo ainda é do conservador Sebastián Piñera, né, e da democracia cristã, né, quando o general Vioques tenta, né, tomar o poder através de um golpe. E é contido. Esse golpe acaba sendo contido. E aí, na esteira dessa crise política, em 1970, a Unidade Popular ganha as eleições presidenciais. A Unidade Popular, né, que tinha como candidato uma frente de movimentos sociais e de partidos de centro-esquerda, e tem à frente deles o presidente socialista Salvador Allende. É uma vitória democrática, né, que dá perto de 37% dos votos dos chilenos para o Salvador Allende, né? E aí, assim, 2 dias antes da posse do Allende, um atentado da extrema-direita militar acaba matando o comandante do exército, general, né, René Schneider. O Vioques, aquele general que comandou aquela quartelada em 69, acaba sendo apontado como o responsável por esse atentado, que termina com a morte do comandante do exército. Muito abalado, o processo político chileno anda e o Allende é empossado. Embora ele não tenha maioria no Congresso, nem no Senado, nem na Câmara de Deputados, e isso faz com que o governo dele seja um governo muito tutelado, um governo muito amarrado, muito preso às decisões do Congresso. Mas é o primeiro caso de um governo socialista que chega ao poder por vias democráticas. E o Allende promove, mesmo atrelado ao Congresso, ele promove uma quantidade muito grande de políticas sociais de grande impacto, na distribuição de renda, no aumento dos salários, no investimento em educação, na distribuição de alimentação para as crianças do Chile, para combater a extrema pobreza, e também na nacionalização, né, das reservas de cobre do país, que estavam todas nas mãos de grandes companhias, principalmente companhias dos Estados Unidos. As grandes empresas como a AT&T, que controlava parte da produção do cobre do Chile, uma grande empresa de comunicação dos Estados Unidos, ela acaba financiando a oposição ao Allende dentro do Congresso e também dentro dos quartéis. Aqui, né, o Chile, né, nacionalizando o cobre durante o período do governo Allende, né, e o Nixon, que está no poder nesse período. O Nixon é um radical que tem da extrema-direita, que vinha de dentro do macartismo, ele foi assessor do McCarthy, quando teve aquele período de caça às bruxas dos Estados Unidos. O Nixon acaba se convencendo de que o Allende tem que ser removido. Temos que tirar esse cara de qualquer jeito. Não vamos permitir que, por irresponsabilidade do próprio povo, um país se torne uma nova Cuba, um país comunista no continente, diz o Nixon nos discursos dele. Isso está tudo registrado, está tudo gravado, né? O Nixon e o secretário de Estado dele, o Henry Kissinger, são os grandes articuladores dos setores mais extremistas no continente, né? Eles estabelecem relações estreitas com o Médici, por exemplo, no Brasil, é o período mais duro da ditadura brasileira, e promovem o golpe que vai derrubar o Allende em setembro de 73, o 11 de setembro do Chile. O Nixon acaba não concluindo o mandato, ele renuncia em meio a um processo de impeachment durante um escândalo conhecido como caso Watergate, quando ele manda infiltrados cubanos instalarem, né, aparelhos de escuta ilegais, clandestinos, no escritório do Partido Democrata, e isso acaba sendo descoberto, e ele renuncia no meio de um processo de impeachment. Mas são os articuladores do golpe, tanto no Uruguai,
da ditadura que se instala no Uruguai, quanto no caso do Chile. Em outubro de 72, e isso também está documentado, está provado, a CIA financia com milhões de dólares um lockout de caminhoneiros, na verdade de empresas de carga, uma ação dos patrões das empresas de carga do Chile, que vão provocar o desabastecimento da economia chilena, disparada de preços e um mercado ilegal, o chamado mercado negro, embora essa expressão não seja hoje em dia uma expressão muito adequada, né? Mas esse mercado clandestino que vai se instalar no país durante os anos do Allende é uma tentativa de desestabilizar a economia do Chile. Embora a economia tenha sido sangrada nesse processo todo, a Unidade Popular nas eleições municipais aumenta sua representatividade, cresce. E aí, em junho de 73, vem uma nova tentativa de golpe de Estado, o tanque exato, né? E o ministro da Guerra, o ministro do Exército, Salvador Allende, ministro da Defesa, Carlos Prats, que é um democrata, ele contém esse golpe. Mas o golpe evidencia uma insatisfação em setores conservadores dentro do Exército. E o Allende, temendo que o Prats não tivesse a autoridade dele respeitada por outros altos oficiais, acaba substituindo o Prats pelo general Pinochet, que era um cara que ele considerava mais moderado e que poderia ter um trânsito entre esses conservadores. Em 74, Prats é assassinado na Argentina durante um atentado a mando justamente do general Augusto Pinochet, Prats que estava no exílio. O Pinochet assume semanas depois dessa tentativa de golpe, em junho se não me engano é 29 de junho de 73, tá aqui, 29 de junho, e o Pinochet assume o governo. Em setembro, meses depois, 11 de setembro, o Pinochet vai comandar o golpe contra Allende, com o discurso de que é um golpe para combater o comunismo, um golpe para defender a democracia. Se instala no Chile uma das mais brutais ditaduras do período. E o Pinochet manda bombardear com aviões de guerra o Palácio Presidencial, o Palácio de la Moneda. O Palácio do Governo é bombardeado por aviões de guerra com o presidente dentro, em 11 de setembro de 1973. Chovia sobre Santiago. Aqui uma das últimas imagens públicas do Allende, ele se preparando para resistir. O Allende morre neste ataque. Há muitas controvérsias sobre se ele cometeu suicídio ou acabou sendo capturado vivo e sendo assassinado, embora quando os últimos membros do governo dele se rendem sob ordens dele, ele manda as pessoas se renderem para poupar a vida das pessoas e saem do palácio. Ele tinha dito que não ia se entregar com vida, além de não se render, diz ele, E por conta disso, a chance de que ele tenha cometido suicídio também é alta, ou que tenha resistido até a última bala e depois cometido suicídio. O fato é que setembro de 73 sela o fim de uma longa fase democrática do Chile, que durava praticamente 40 anos, mais de 40 anos. As prisões são tantas nos primeiros dias do golpe que o Estádio Nacional, na capital, em Santiago do Chile, acaba se tornando prisão a céu aberto para prender a, entre aspas, oposição ao golpe. Os partidários do Allende, os apoiadores da democracia, os estudantes, dirigentes de movimentos sociais, sindicatos. E aí o Estádio Nacional acaba se tornando um dos centros de detenção de massa nesses dias. A imprensa estrangeira ainda está operando no Chile, logo mais a censura vai também limitar muito o trabalho dessa imprensa, mas nesse momento ela ainda consegue fazer algumas coberturas e essa foto é tirada por correspondentes estrangeiros de dentro do Estádio Nacional. As embaixadas se enchem de gente tentando fugir. O golpe é muito violento. Manifestações em fábricas são massacradas, as pessoas são fuziladas nas ruas de Santiago. É realmente uma demonstração de muita violência. Dentro desse estádio, o Vítor Jara é o mais popular cantor chileno da época. Ele era um Chico Buarque dos chilenos, por assim dizer, uma referência
da cultura chilena. Ele tem as mãos esmagadas por golpes de fuzil. Os caras batem com o cabo dos fuzis nas mãos dele, esmagam as mãos dele e depois executam ele na frente das pessoas dentro do Estádio Nacional do Chile, onde uma série de barbaridades foram cometidas. Hoje quem entra lá tem placas, né, lembrando disso. Imediatamente eles instauram um sistema também chamado de Caravanas da Morte, que era comandada por um dos generais do Pinochet, o general Contreras, e que eram expedições que varreram o país, né, prendendo opositores e executando as pessoas. Ficou conhecido como Caravana da Morte por conta disso. Eram expedições para assassinar opositores no interior do Chile, nas cidades distantes de Santiago. Mais tarde, agora, pouco tempo atrás, né, vem a público, que já se sabia, mas agora comprovado, documentado, né, centenas de documentos, né, de dentro da Casa Branca, que estavam mantidos sob sigilo por 50 anos, e aí foram finalmente liberados, né, que mostram que o Nixon, né, organizou o golpe contra o Chile, que ele montou, preparou o golpe para derrubar o Allende. Folha de São Paulo, 19 de setembro de 2020. Quando esses documentos começam a virar públicos, são centenas de documentos, mais uma vez, à mão dos Estados Unidos, né, engajando esses regimes autoritários, esses regimes ditatoriais na América Latina, na América do Sul especificamente. Aqui o El País, né, de 11 de novembro de 2020, né, Nixon, né, se houver uma forma de desbancar a Allende, é melhor fazer isso. Num dos documentos que vem a público, né, que estão sendo agora estudados e que mostram o envolvimento direto do governo do Allende, do governo do Nixon no golpe contra o Salvador Allende. Como eu disse, não é novidade, mas agora está documentado, está comprovado. O regime chileno, assim como o argentino, vai se caracterizar pela presença de campos de concentração. Centenas de campos de concentração na Argentina, um número muito alto, mas impreciso também no Chile. Esse aqui, por exemplo, é o de Dawson, né, que é numa ilha que vai ficar um campo histórico, né, do que aconteceu no Chile, da violência, da repressão, né, contra os opositores. Nesta ilha, as principais lideranças políticas do governo do Allende vão ser detidas. Outros vão ficar famosos, como a colônia Dignidad, que, né, vai ser dirigida por ex-criminosos de guerra nazistas, né, e que vai ser um centro de tortura do Pinochet, mas que também vai aparecer uma série de denúncias de movimento de nazistas, de abuso sexual contra crianças, né, coisas que tu vê numa ditadura, né? Ditadura sempre abre espaço para as piores coisas. O Chile, a Argentina e o Brasil tinham recebido criminosos de guerra clandestinamente, que foram protegidos por setores mais extremistas e conservadores das nossas sociedades. E no Chile, durante o regime do Pinochet, alguns desses criminosos de guerra assumem comandos de campos de detenção. É o caso dessa colônia, lá Dignidad, o nome, né, de estudos, Dignidade, né? O governo alemão atualmente patrocina uma série de políticas de reparo e de apoio às vítimas no Chile destes abusos, como forma de tentar, de alguma maneira, minimizar o que aconteceu, né? E com o Chile começa a experiência dos chamados Chicago Boys, né? Milton Friedman, né? Os neoliberais, os conhecidos neoliberais, que são contra o Estado, isso e aquilo, mas vão usar de uma ditadura para instalar a primeira experiência neoliberal, né, do pós-guerra. E o Pinochet ele vai promover uma privatização, uma entrega dos serviços públicos, do saneamento, da água, da saúde, da educação para grupos econômicos, né, o que vai provocar um acentuamento da desigualdade social no Chile, já que a população mais pobre não vai ter acesso a isso. O Friedman é um assessor direto, ele faz várias visitas ao Pinochet, ele colabora diretamente com a imposição desse modelo, né, que é um modelo que alia repressão com desmonte de serviços públicos. Décadas depois, o Chile está pagando ainda o preço do desmonte do Estado social, das políticas de proteção social, né? Por exemplo, o sistema de saúde do Chile
que é o sistema privado, não existe saúde pública no Chile. Isso agora é responsável por uma grande quantidade de casos da pandemia, pelo alastramento da pandemia também, porque não tem um sistema público organizado para combater o avanço da pandemia do coronavírus, da Covid-19. Né? Então, o sistema de saúde não existe, o sistema público de saúde. Mas a mesma coisa aconteceu com a água, né? Matéria de 2019, 2018, na verdade, né? Os chilenos têm que escolher entre lavar a roupa ou cozinhar, tu não tem condições de pagar o custo da água, e aí tu tem que escolher o que tu vai fazer com a água. Foi privatizada, né? Entre outras coisas, não apenas a água, isso tudo herança da era Pinochet, do sistema privado de Estado. As aposentadorias também, que foram entregues para bancos, a pessoa faz um depósito no banco e espera um dia resgatar esse depósito quando se aposentar. E esse sistema fracassou para as pessoas, não para os bancos. Né? E as pessoas descobriram quando se aposentaram que não tinham dinheiro para sobreviver. Né? Elas vivem com metade do salário mínimo brasileiro, né, os aposentados. Então a situação de falência, de miséria dos aposentados é muito grande no Chile. Era um modelo que queria ser implementado aqui no Brasil pelo senhor Paulo Guedes, nosso ministro da Economia. E assim os chilenos vão se dando conta da realidade, o custo que foi para a vida, para os salários, para a previdência, o sistema, né, os sistemas privados de saúde e educação, né, que vão se sobrepor à propaganda que o regime vendia, né, de um país com um padrão de desenvolvimento invejável na América Latina, o que não é verdade. Né? Os aposentados passam fome, os salários são horrorosos, as pessoas não conseguem pagar pelos serviços de água, de saneamento, de luz, de educação, de saúde. Né? Heranças que o sistema do Pinochet deixou também. Em 82, explode a Guerra das Malvinas entre a Margaret Thatcher e a Argentina. O Pinochet já tinha tido desentendimentos com a Argentina lá durante o litígio pelo canal de Beagle, na Terra do Fogo. Né? E com isso o Pinochet se aproxima da Thatcher, apoia a Inglaterra na guerra contra a Argentina. Isso vai render para Thatcher uma longa amizade com o Pinochet, que é um amigo próximo dela, se tornam muito próximos. Né? A Thatcher consegue recuperar a popularidade com a guerra, né, e se aproxima do Pinochet. Né? O Pinochet, ela e o Ronald Reagan vão ser bons parceiros neste período. Isso não impede que a crise econômica no Chile continue crescendo. A partir de 83, o desemprego no Chile chega a mais de 30%. O desgaste da ditadura é muito grande, a repressão também. Né? Em 86, grupos armados, muitos deles apoiados secretamente por militares que queriam o fim da ditadura, grupos armados, especificamente a Frente Patriótica Manuel Rodrigues, é uma guerrilha urbana que atuava no Chile e promove um atentado contra o Pinochet. O atentado falha porque o Pinochet não morre, mas 5 guarda-costas do Pinochet são mortos nesse atentado. O que mostrava ações mais ousadas, né, e falhas no sistema de segurança, algumas delas propositais. Contra o Pinochet. Desgastado com a economia em frangalhos, em 88 o Pinochet tenta uma cartada, que chama um plebiscito, na qual a população votaria na perpetuação dele no poder, com poderes ainda mais amplos de ditador, ou na volta para a democracia. Era o votar no sim era Pinochet, no era não ao Pinochet. Né? E, surpreendentemente, né, mesmo com toda a censura, a repressão, a manipulação nos meios de comunicação, o não ganha. Tem um filme muito interessante chileno sobre isso, o não ganha. Né? E aí o Pinochet é obrigado a desembarcar do poder, mas só em 1990. E ele vai ter um cargo vitalício de senador. Antes de desembarcar, ele promulga uma lei na qual ele e os agentes da ditadura dele se tornam inimputáveis. É uma autoanistia, como o Brasil fez, como a Argentina fez, e na Argentina não pegou, no Brasil pegou, e no Chile o Pinochet também promulga uma autoanistia, para que não fosse punido pelos crimes que ele cometeu. Nos últimos anos, né, depois de 2008, os juízes começaram a derrubar, né, essa garantia, e os
criminosos do regime Pinochet começaram um a um a serem julgados. Hoje tu tem mais de 500 agentes da repressão no Chile que foram condenados, muitos à prisão perpétua, né? Também começa a aparecer com a democratização do país aquilo que a gente sabe de toda ditadura, que ditaduras são corruptas, né? E aí começa a aparecer milhões de dólares, né? Eram 5, depois vai aparecer muito mais dinheiro, dezenas de milhões de dólares, que o Pinochet desviou, né, dos cofres públicos, né, durante a ditadura dele. Então não tem ninguém para fiscalizar, o ditador e os comparsas dele assaltam os cofres públicos. É claro que essas contas estavam na Suíça. E aí a justiça chilena pediu o congelamento dessas contas para a Suíça, o governo suíço acabou atendendo, e parte desse dinheiro foi repatriado e outra parte estava sendo, né, mas ainda segue o processo, isso é recente, expropriado dos herdeiros do Pinochet, né? Pinochet morreu em 2016, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas acho que foi em 2016, né? Agora me falhou a data. E aí começa a expropriação. Também, né, se encontrou, né, muito ouro, Folha de São Paulo, aquilo ali era o El País, né? Ah, não, é a época. E aqui Folha de São Paulo, né? Pinochet, né, tinha escondido também toneladas de ouro, né, que estavam, né, num banco, uma conta secreta em Hong Kong, né. Olhem bem, né, que na época da Margaret Thatcher era uma colônia da Inglaterra, né, provavelmente a Thatcher deu alguma dica para ele de coisa que ele podia desviar, e o valor, tá, dessas carga de ouro é de aproximadamente 160 milhões de dólares, né, que também foram encontrados, né, nessas contas. Em finalzinho do século XX, 1998, né, um juiz espanhol, o Baltasar Garzón, e ordena uma ordem, né, expede uma ordem internacional de prisão contra Pinochet por assassinato de cidadãos espanhóis durante a ditadura chilena. O Pinochet estava em visita à Inglaterra, tinha de visitar a ex-primeira-ministra amiga dele, a Margaret Thatcher, e aí a ordem de prisão da Interpol acaba detendo ele na Inglaterra. Se abre um processo judicial que leva mais de 1 ano e meio, se ele seria ou não entregue para justiça espanhola para ser julgado por crimes contra a humanidade. A justiça inglesa acaba estabelecendo que o Pinochet está senil, insano, que ele não tem condições de responder na justiça porque ele não tem mais sanidade mental, ele estaria, entre aspas, louco, né? E aí com isso ele é, né, extraditado de volta para o Chile, aonde ele acaba não sendo julgado, e até que morre, né? Mas agora me perdi, não pode ser 2016, acho que é 2006, né? Ele morre, mas, né, mais tarde os agentes dos crimes da ditadura vão ser julgados. Vamos perguntar aqui uma coisa, vamos perguntar para o tio Google rapidinho, né, para tirar essa dúvida. Morte de Augusto Pinochet. É 2006, né? Isso é, sabe, 2016 não pode ser porque os caras já estão sendo julgados, né? E aí, né, o Pinochet volta para o Chile e acaba morrendo em 2006. Então, é isso que a gente acabou de confirmar aqui, né? Depois da morte dele, começam os processos contra os criminosos de guerra. A partir de 2009, né, o judiciário chileno começa a processar os criminosos de guerra, aqueles comprometidos com o regime, com os crimes contra a humanidade, né? Finalmente, em 2020, o Chile abre um plebiscito, é quando a gente vota numa proposta, né, num projeto, e não numa candidatura de uma pessoa. O Chile abre um plebiscito para definir se eles seguiriam sob a Constituição chilena de 1980, é uma Constituição da ditadura do Pinochet, a Constituição que esvaziou o Estado do serviço público, de funções públicas, como saúde, educação, aposentadoria, previdência social, ou se seguiria assim, ou se haveria uma nova Constituição.
E os chilenos, em peso, com 78% dos votos, decidiram que eles queriam uma nova Constituição, que queriam deixar para trás a Constituição da ditadura do Pinochet. Um detalhe que 50% dos constituintes nesse processo, que está sendo instalado no Chile ainda, porque isso aqui é recente, né? Foi agora, no final de 2020, vão ser mulheres. 50% da representação será composta de mulheres para aprovar essa nova Constituição, que é uma Constituição cujas propostas fundamentais são devolver ao Estado as funções públicas na área de saúde, educação, previdência social, entre outros serviços. Então, os chilenos, colocaram fim à era Pinochet. Disseram, não queremos, essa herança, tanto no que ela representa de autoritarismo, como ela representa no sentido de Estado mínimo que não cumpre as funções básicas de atender às necessidades da população. Então, a era Pinochet se encerra com esse plebiscito, porque ele deixou de herança uma Constituição que não havia sido revisada. No Brasil, tu tem uma nova Constituição com o fim da ditadura militar, já em 88, é aprovada uma nova Constituição, e embora no Brasil a lei de anistia nunca foi questionada, não no sentido de foi questionado, nunca, o seu questionamento nunca foi aceito pela nossa corte, pelo STF. Todos os questionamentos à anistia no Brasil esbarraram no STF, que manteve a lei de anistia. No Chile, os chilenos derrubaram isso, e agora finalmente derrubaram também a Constituição lá da época do Pinochet. É isso, pessoal, para dar uma olhadinha na ditadura chilena.